Olá a todos, sejam bem-vindos à continuação da unidade 2 da nossa disciplina de técnica de pesquisa em contabilidade. Meu nome é professora Daniela Augusto e nessa unidade nós vamos continuar a trabalhar os conceitos de conhecimento e pesquisa científica. Então, na primeira parte da aula, nós trabalhamos a ideia do que é senso comum e o que é conhecimento científico e quais seriam os métodos científicos que nós utilizamos para fazer pesquisa. Mas, na verdade, o que seria a pesquisa? O que é o processo de pesquisa? Então, na verdade, a pesquisa é um procedimento de fabricação de conhecimento e de aprendizagem, porque nós trabalhamos tanto o princípio científico quanto o princípio educativo. É por meio da pesquisa que a gente reconstrói o conhecimento e, a partir daí, evolui enquanto ciência. Mas qual seria a finalidade da pesquisa, das pesquisas que existem em todos os ramos científicos? Bom, uma das primeiras finalidades é a ideia de resolver problemas sociais. Vamos entender aqui problemas sociais como problema da sociedade, do convívio entre as pessoas. Então, aqui a gente não pode se guardar aqueles problemas ligados, por exemplo, à fome e miséria no mundo, desmatamento. Não é esse tipo de problema social. É todo e qualquer problema que aflige a sociedade. Seja essa sociedade uma entidade sem fins lucrativos, uma associação, um conjunto de alunos. Então, quais os problemas que essas sociedades enfrentam e como nós podemos resolvê-los por meio da pesquisa. Uma outra finalidade da pesquisa é justamente testar teorias existentes em um campo específico. Esse teste, ele ocorre mais nas pesquisas do tipo dedutivos, porque nós vamos verificar uma pesquisa, vamos sair do geral para aplicar em um campo específico, um campo científico específico, que seria o particular. Então, pesquisas do tipo dedutivo, eles sempre trabalham essa ideia do teste de teorias já existentes em campos específicos. Mas também nós podemos trabalhar a pesquisa com o intuito de formular novas teorias ou criar novos conhecimentos. É a chamada teoria pura, né, que é a teoria de construção de novos conhecimentos. E a partir dessas novas teorias e desses novos conhecimentos é que a gente evolui. Então, pessoal, o que nós vamos fazer? Vamos olhar dentre os textos que vocês vão procurar na internet, qual dessas finalidades o texto que você está trabalhando, ele consegue atingir. Será que esse texto ele vai propor a resolução de problemas sociais, ele está testando novas teorias, testando teorias existentes ou está criando novas teorias. Mas como é que nós conseguimos subir, escalar essa etapa do processo de pesquisa? Então, o processo de pesquisa, ele tem algumas etapas que devem ser subidas para a gente conseguir chegar no topo aí dessa ladeira do ladinho. Então, qual seria a primeira etapa de pesquisa? Seria a ideia da preparação da pesquisa. Nós vamos ver na próxima unidade qual é cada um desses elementos. Mas essa etapa de preparação da pesquisa, de uma forma geral, é aquela etapa onde você define qual é o assunto que você vai falar e, a partir desse assunto que você vai falar, você cria um problema de pesquisa. A partir desse problema de pesquisa, você cria objetivos gerais e ou objetivos específicos, cria hipóteses e já começa a definir como vai se dar a sua pesquisa, qual o método que você vai usar, qual o instrumento que você vai usar, quais são as formas de você desenvolver essa pesquisa. Na nossa próxima unidade, nós vamos aprofundar como é que fazemos essa preparação da pesquisa. Depois que nós já preparamos, definimos, tomamos essas decisões básicas a respeito da pesquisa, nós vamos para a parte coleta de dados. Então, o que é que seria essa coleta? Ora, na etapa de preparação, eu defini, por exemplo, quem seria a minha população. Dessa minha população, eu estou tendo a preocupação de definir uma amostra, porque é muito complicado a gente trabalhar numa população por censo. E a partir dessa amostra eu vou verificar quais seriam as formas de coletar dados. Não vou dar nenhum spoiler agora, mas no texto que vocês estão pesquisando, vocês vão ver como foi que a pesquisa que vocês estão lendo trabalhou essa etapa de coleta.
Depois da coleta, a gente vem para o processamento dos dados, ou seja, o pesquisador coleta as informações na amostra que ele pretende com base no problema que ele quer resolver. E a partir daí ele faz o tratamento dos dados. Se esses dados são numéricos, qualitativos e requerem um tratamento estatístico, ou se esses dados seriam mais nominais, né? Seriam mais expressões, dados errei. Os dados quantitativos é que trabalham processos de estatísticos e os dados qualitativos seria uma outra forma de apresentação. E aí, depois desse processamento, a gente vem para a análise e interpretação dos dados. Na análise e interpretação dos dados, você, após o processamento e já verificando se atingiu ou não os objetivos, você interpreta para finalmente você concluir e fazer a elaboração do relatório de pesquisa. Então, o que é que seria esse relatório de pesquisa? Nada mais é do que o fechamento de toda a sua pesquisa. O relatório de pesquisa seria justamente o fim, o artigo científico, ou a tese, ou a dissertação, ou a monografia. Então, como é que nós trabalhamos essa formalização? Como é que nós trabalhamos a escrita do relatório de pesquisa? Bom, essa escrita ela é feita com base nas normas da ABNT. Essas normas elas serão detalhadas em sala de aula, à medida que a gente for aprofundando o conteúdo e aos poucos vocês vão aprendendo e não decorando. Vocês vão aprendendo a trabalhar com as normas da ABNT, identificando quais são aquelas que sempre se repetem, quais são aquelas que são menos utilizadas, quais são aquelas que são necessárias. Então, pessoal, com isso, nós concluímos essa segunda parte da videoaula. Espero que vocês tenham entendido o objetivo dessa unidade e na próxima aula nós vamos desenvolver uma atividade em sala de aula que é justamente para identificar no texto que vocês vão trazer na próxima aula quais são as etapas que cada um desses textos buscou para finalizar sua pesquisa. Então, até logo, tenham um bom final de semana e até a próxima.